Olá pessoal, aqui é o professor Ivan novamente, voltamos com os conjuntos numéricos, né? Nós tínhamos parado no vídeo passado nos números inteiros, né? Mas nós colocamos os conjuntinhos aqui no diagrama, né, gráfico. O próximo conjunto que nós temos, né, são os números racionais. Vou colocar aqui no cantinho. Né? O seu símbolo é o quê? Quezinho, tá? É o símbolo dos racionais. Quais os elementos que fazem parte dos racionais, né? São todos os números inteiros, né? Então nós vamos fazer o diagraminha deles aqui, né? Eles vão pegar todos os números inteiros aqui, mais, né, outros elementos. Quais são os outros elementos, né? São todos os números que podem ser escritos, né, como uma razão entre dois números inteiros, tá? Então aqui nós podemos escrever que o Q é igual, né, a todo x tá o quê? O x é igual a A sobre B, né? Mas é uma razão onde o A pertence aos inteiros e o B também pertence aos inteiros, tá? Então uma razão entre dois números inteiros, tá? Ela compõe os números racionais. Se a divisão der um número inteiro, ótimo, tá no Z aqui, né? Tá dentro dos racionais. Por exemplo, se for 4 sobre 2, dá 2. 2 é um racional, 2 também é um número inteiro e 2 também é um número natural, tá? Mas se fosse 3 sobre 2, por exemplo, 3 sobre 2 é 1,5, né? Então ele não é um natural, ele não é um inteiro. Ele está aqui fora, né, nessa parte externa aqui, dos números racionais, tá certo? Então esse é o conjunto dos números racionais, tudo bem? Nós podemos também representar, além da forma algébrica, e dessa forma aqui, a partir desses conjuntos, né, com a reta, uma reta real, né, onde nós vamos escrever, né, colocar os valores aqui, né? Então para cá nós temos o x aumenta, né, para o nosso lado direito, né? Eu vou pegar aqui, vou marcar alguns números, vamos ver aqui, tá? Por exemplo, vamos dizer que o nosso zero está aqui, né? Nós vamos ter algumas marcas aqui, ó. Beleza, tá? Eu marquei de centímetro em centímetro, tá? Umas marcas pequenas aqui, né? Pra gente ver como que vai ficar essa marcação. Então vamos começar ali. Primeiro, né, com os números naturais. Eu fiz o conjunto aqui dos naturais com caneta preta. Então nos naturais estão inclusos o 0, o 1, o 2, o 3, 4, né, e todos os números para cima disso, né? Aí depois nós temos os inteiros, que são todos os naturais. Desculpa pessoal, bati no fio aqui. Deixa eu ver se está centrado, tá certinho. Então esses aqui são os números inteiros, desculpa, naturais, os pretos, tá? Nós temos o Z, que são os inteiros, que inclui os negativos também, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? E todos os números para trás desses também, né? Aí nós viemos agora com os números racionais, né? Que são todos os naturais, todos os inteiros e todos os números que podem ser escritos como uma razão entre dois números inteiros, tá? Então aqui nós fizemos com azul, então são todos esses caras, mais essa galera que aparece aqui no meio, né? Por exemplo ali, ó, o 0,5, né? Nós poderíamos colocar aqui, ó, o 2,3, tá? 4,8, tá certo? Então todos esses números que a gente consegue escrever como uma razão entre dois números inteiros, né? Nós dizemos que eles são números racionais, tá? Vamos lá. O nosso próximo conjunto, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. São os números irracionais. Encontrei aqui, ó. Irracionais. Tá? O nome é muito parecido com os racionais, quer dizer que eles não são racionais, né? Basicamente, né, a diferença de um nome do outro.
O símbolo dele é o I, tá? Certo? E esse conjunto, ele é composto por todos os números que não podem ser escritos como uma razão de dois números inteiros. Que números, professor? Vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Um número que é uma raiz de 2, né? Esse cara aqui, ele não pode ser escrito, né, como uma razão entre dois números inteiros. Outro númerozinho, π. O π é um número, né, que surge a partir de algumas considerações, né, de uma relação de elementos do círculo. Nós temos o número natural, o número de Euler, né, o e, é 2,71, né, e tem um monte de números depois disso, né. Isso aqui são só os 3 primeiros dígitos do e, né, e diversos outros. Então esses números nós não conseguimos escrever eles da forma, né, de uma razão entre números inteiros, então eles englobam os números irracionais, tá? Bom, agora faltou cor de caneta aqui, vou usar caneta preta novamente, tá certo? Esse conjunto dos irracionais, ele é um conjunto à parte, tá? Ele fica do ladinho aqui, ele não faz parte dos naturais, não faz parte dos inteiros, nem dos racionais. Então esses caras aqui, eles ficam aqui do ladinho, tá? Eles não pertencem, ele não é subconjunto ou um conjunto maior do que esses aqui. Ele é um conjuntinho à parte, né? E por fim, nós temos os números reais. Né? Os reais nós vamos representar por esse Rzinho aqui, com um risquinho do lado, né? O conjunto dos números reais, né, é nada mais do que a união dos racionais com os irracionais, tá? Então, nós fazemos a união, ou seja, a soma dos elementos desse cara com esse cara aqui, nós temos o conjunto dos reais, né? Se a gente fosse colocar aqui na nossa anotação, eu vou tentar circular os dois conjuntos aqui, tá? E esses caras fazem parte dos nossos reais, tá? Então, exatamente isso daqui que seria o conjunto dos reais. Pessoal, só tomem cuidado com essa anotação aqui, né, com esse desenho, tá? Aqui parece que tem alguma outra coisa, né, que não é irracional e não é racional. Não, não tem. Tá? Se fosse fazer ao pé da letra, eu deveria fazer um círculo exatamente em volta dos racionais, passar aqui para os irracionais e voltar, né? Porque não existe aqui nesse conjunto, né, dentro dos reais, alguma coisa que não seja irracional ou racional, tá? Não existe um elemento aqui, tá? Não tem, beleza? Só para tomar cuidado, né? Então os reais é a união deste conjunto com este conjunto aqui. Então são todos os elementos que estão ou aqui, beleza? Então esse é o nosso último conjuntinho, né? Ainda tem os conjuntos dos números complexos, tá? Mas a gente não vai trabalhar com os números complexos nessa nossa disciplina, tá certo? Voltando aqui para nossa reta, né? Na representação. Então aqui nós temos os números reais, né, que podem ser todos esses caras aqui, e contando com os irracionais também. Vamos pegar um número irracional aqui, o e. Né? O e ali é 2,7, né, mais ou menos. Então o nosso e ficaria nesse ponto aqui, mais ou menos. Tá? Raiz de 2. Raiz de 2... acho que é 1,41 mais ou menos. Né? Então é mais ou menos aqui. Nosso raiz de 2, tá? Deixa eu confirmar aqui a raiz de 2 para ver se é isso mesmo. Só para não falar bobagem para vocês. Onde é que está a raiz? 1,41, 42 e tem mais um monte de dígito depois, né? Então é aqui mesmo, tá? Essa aqui é a nossa raiz de 2 entre o 1 e o 2. E assim por diante, né, pessoal? Então nós podemos representar pela reta, né? Todos os números aqui reais, né? Os imaginários, desculpa, os irracionais também, tá? Podemos representar na reta e os racionais também podemos colocar ele na reta para representá-los. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os conjuntos numéricos que eu passei para vocês.